Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo com uma manhã muito cheia dentro do Vasco. Ainda cedo, os bastidores já se movimentaram se tratando de contratações para 2022. E a gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje, trazer informações envolvendo Eduardo Belo, um meio-campo de 26 anos, venezuelano, um dos grandes destaques da seleção, que inclusive tem passagens aí pela seleção da Venezuela e chegou a jogar contra o Brasil durante as eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, um jogador bom, muito realmente promissor para o futebol venezuelano. E o Vasco estaria disputando a sua contratação com o Clube do México. A gente vai trazer as informações, trazer todas as novidades para você sobre esse grande jogador sul-americano que pode estar chegando dentro do Gigante da Colina. Além dele, falar também sobre outro sul-americano, Jorge Recalde. Segue interessando ao Vasco e nos próximos dias poderemos ter uma definição sobre a situação do atleta. Tem novidades importantes e a gente vai falar no vídeo de hoje. E além dessas, muitas outras notícias. O Vasco interessado no meio-campo Luiz Henrique, que jogou vestindo a camisa do Botafogo nessa última temporada. Falar também sobre Diego Souza. Ontem o presidente do Sport se posicionou e de fato já fez uma proposta oficial para trazer o Diego Souza, levar o Diego Souza para o clube de Pernambuco, e a situação para o Vasco parece que complicou. Então tem muitas notícias importantes e você, é claro, não pode perder. Então se está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao canal do Gigante. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, porque a sua inscrição é importantíssima para o nosso crescimento. E aqui embaixo também ative o sininho de notificação, porque todos os vídeos que eu enviar vão chegar até você. A gente está fazendo muitos vídeos, né, por causa dessas movimentações que estão tendo nas janelas de transferência, informando sempre vocês. Então ativem o sininho de notificação e, é claro, deixem o seu like, porque o seu like faz com que esse vídeo chegue a cada vez mais vascaínos. Então você mostra a sua força aqui embaixo, deixando o seu like nesse vídeo e também o seu comentário sobre o que você vem achando dessas movimentações no mercado do Vasco da Gama. Tranquilo, torcedor? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco. Eu quero iniciar o vídeo rapidamente falando sobre estruturação do departamento de futebol. Para quem não sabe, o Zé Ricardo chegou já aqui no Rio de Janeiro. Ele desembarcou na cidade carioca no domingo, na parte da tarde, e ontem mesmo já esteve em reunião com a atual diretoria para tratar de contratações, de reforços, de estruturação ali do departamento de futebol para o ano de 2022. E além disso, além das reuniões, além dele estar presencialmente, a tendência é que com a chegada dele no Rio de Janeiro e estar trabalhando de maneira presencial dentro do Vasco, as contratações agora se intensifiquem cada vez mais. Inclusive temos a expectativa que nessa semana o Vasco possa anunciar mais contratações. Mais reforços podem estar sendo anunciados pelo Gigante da Colina. E dentre todos os atletas, o que parece estar mais próximo de ser anunciado é o Anderson Conceição, um zagueiro que foi capitão do Cuiabá no acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro, que realmente não foi utilizado nessa última temporada da maneira que ele esperava. Um zagueiro de 32 anos, com experiência no futebol europeu, que estaria muito próximo do Vasco. Atualmente ele está curtindo férias nos Estados Unidos e espera apenas ali a definição com o Cuiabá, sua rescisão contratual, para fechar em definitivo com o Gigante da Colina. Está mais perto do que parece para ser o novo zagueiro e, quem sabe, capitão do Gigante da Colina para a próxima temporada. Aguarda apenas a rescisão com o Cuiabá para ficar livre no mercado. O Zé Ricardo, a chegada dele pode acabar influenciando ainda mais, além dessa contratação, outras também. E com relação à estruturação do departamento de futebol, alguns dias atrás eu já havia informado a chegada do Fábio Eiras, um profissional que esteve no Botafogo nessa última temporada. E outro também está muito próximo de chegar, que teve envolvimento com o Botafogo. É o Eduardo Húngaro. O Eduardo Húngaro já foi técnico, treinador do Botafogo, inclusive treinou aí a equipe na Libertadores de 2014 e está muito perto de ser o novo coordenador técnico do Gigante da Colina. Lembrando que Eduardo Húngaro trabalhou com o Carlos Brasil na base do Vasco durante todo esse período, vencedor do Vasco nas categorias de base, que venceu a Supercopa, venceu aí a Copa do Brasil, a Taça Guanabara, o Campeonato Carioca. O Eduardo Húngaro esteve ao lado do Carlos Brasil, eles foram juntos ao Corinthians e o Eduardo Húngaro provavelmente voltará, está muito perto do seu retorno para o Vasco, não trabalhando mais agora nas categorias de base, mas sim na equipe profissional. A negociação está em fase final, está em andamento e deverá ser anunciada nos próximos dias a sua finalização, com a chegada do Eduardo Húngaro sendo o novo coordenador técnico do profissional do Gigante da Colina, cargo esse que seria do Fernando Praz. Então a estrutura do departamento de futebol do Vasco está muito próxima de ser definida. Agora, falando sobre contratação, reforços, muitas novidades
Então a gente vai tentar passar o mais rápido possível sobre elas, deixando vocês muito bem informados. Primeiro falando sobre novidades, de fato, sobre novos nomes que surgiram dentro do Vasco. Eu quero começar falando sobre dois. Ontem o jornalista Matheus Gilbert informou que o Vasco estaria interessado na contratação do Luiz Henrique. Luiz Henrique aí é um meio-campo do Fortaleza que foi emprestado à equipe do Botafogo nessa última temporada. Acabou não entrando muito em campo, não disputando muitas partidas, mas sempre quando era necessário ele entrava e jogava bola. O Botafogo não vai querer a renovação do empréstimo, nem vai querer comprar o atleta para disputar a Série A do Campeonato Brasileiro e dificilmente o Fortaleza também vai querer a sua permanência, já que sem ele conseguiu se destacar, ter um elenco competitivo suficiente para a próxima, nessa última temporada, e o Fortaleza pensa aí num elenco mais competitivo ainda para o ano que vem. Então, se o Luiz Henrique já não for necessário nessa temporada, dificilmente será necessário para a Fortaleza no ano que vem, já que o clube vai disputar pela primeira vez na história a Taça Libertadores. Então, com isso, o Luiz Henrique deverá ser emprestado novamente. Estão na disputa, segundo o jornalista Matheus Gilbert, o Vasco e a Chapecoense. A gente deve ter novidades e definições nos próximos dias e deixe aí nos comentários o que você acha sobre uma possível chegada do atleta. E além dele, hoje pela parte da manhã, a gente teve a informação através do jornalista Edgardo Mazei, que cobre aí o futebol sul-americano, que o Eduardo Belo, um meio-campo venezuelano, ele joga como meia, mas também atua como ponta direita, muito bom jogador, tá passando aí a imagem para vocês, inclusive dele jogando contra a seleção brasileira, já tem várias convocações no seu currículo, um atleta aí de 26 anos, que joga no país, aliás no Chile, né? Ele atua aí pelo Antofagasta do Chile, um clube chileno, ele tem aí mais de 100 jogos pela equipe e tem 31 gols, um dos principais jogadores do time, né, do elenco no caso. O Vasco estaria interessado na sua contratação, essa notícia foi confirmada pelo jornalista, e além do Vasco, também tem a concorrência do Mazatlán, clube aí do México, né, da Liga Mexicana. Então Vasco e Mazatlán estão na disputa pela contratação do Eduardo Belo, uma das grandes revelações do futebol venezuelano, né, o Vasco e o Mazatlán interessados na contratação do atleta. Um bom jogador e muitos vão se perguntar, poxa, mas é um bom jogador na seleção chilena, porque o Vasco estaria interessado na contratação? Porque apesar de ser um jogador jovem, o Chile aí não é uma liga muito disputada, não é uma liga muito grande, então ainda mais o Antofagasta, que não é um dos maiores times aí do Chile, da liga chilena, e apesar de tudo, querendo ou não, mesmo o Vasco estando na segunda divisão, o Vasco é um clube aí que coloca muitos jogadores no cenário do futebol brasileiro e do cenário do futebol mundial. Isso poderia facilitar. O Germancano veio para o Vasco e se destacou, o Benítez veio para o Vasco e se destacou. Então isso abre os olhos aí para os outros times e jogadores do futebol sul-americano olharem para o Vasco e ver o Gigante da Colina como excelente vitrine aí para os grandes clubes aí que têm um orçamento maior do futebol brasileiro e também para os clubes de fora do Brasil. Então, de fato, o Eduardo Belo pode pintar no Vasco da Gama. Atualmente, o futebol brasileiro, no geral, é uma excelente vitrine. É ali o lugar de destaque do futebol sul-americano e é o destino também da maioria dos gringos, dos jogadores chilenos, argentinos, venezuelanos, que se destacam em outros clubes da Sul-Americana no geral, né, dos outros países sul-americanos e vêm para o Brasil para tentar uma carreira em outro lugar. Então, há sim chance do Eduardo Belo chegar para o Vasco da Gama. A questão financeira pode pesar, a gente ainda não tem dados, a gente ainda não tem noção, informação de como está acontecendo esse trâmite relacionado à situação financeira, mas a gente vai atrás para tentar buscar para você. Mas, de fato, é o interesse do Vasco, um excelente jogador, meio campo, que poderia ajudar demais o Gigante da Colina para essa próxima temporada. Um atleta que tem passagem por seleção e poderá estar chegando para disputar a segunda divisão com o Vasco da Gama. Mas deixa aí, é claro, a sua opinião sobre o que você acha dessa possível contratação. Agora, falar sobre Johan. Ontem aí o Vasco, através da sua assessoria de imprensa, comunicou sobre a situação do Johan. O Johan, para quem não sabe, é um jogador de 28 anos, que atua em 18 partidas nessa temporada vestindo a camisa do Atlético Mineiro. É um jogador do Atlético Mineiro, foi contratado aí no início dessa temporada do Palmeiras, ele atuava no Palmeiras, ele tinha ali, nunca conseguiu ter um lugar de destaque no Palmeiras, mas sempre foi um excelente jogador. E no Atlético Mineiro nessa temporada foi a mesma coisa, não conseguiu ter um lugar de destaque, não conseguiu ser titular, mas é um excelente jogador, sempre que entrava conseguia se destacar. Não foi utilizado pelo Atlético Mineiro e o Atlético tem aí a ideia para essa próxima temporada, pela qualidade inclusive que ele tem, de dar mais rodagem para o atleta. Esse é o objetivo. E devido a isso, muitos torcedores pediram aí a contratação do atleta e até mesmo falaram que ele seria,
teria como Vasco um possível destino. O Papo na Colina entrou em contato aí com o Carlos Brasil e com o staff do jogador para esclarecer a situação e saber se de fato houve um contato do Vasco com o empresário ou vice-versa. O executivo Carlos Brasil, primeiramente, negou o interesse no jogador e deixou bem claro que não pretende contratar o Johan, e o staff, empresário do atleta, também disse que até o momento não foi passado nada relacionado ao Vasco, nem por ele, nem pelo staff, nem principalmente pelo representante do atleta. Outro clube que estaria interessado é o Coritiba, clube da Série A do Campeonato Brasileiro, que subiu nessa última temporada. O presidente do Coritiba deixou bem claro com as seguintes palavras: ganha 3 vezes o que ganha o maior salário de um time que está saindo da Série B para a Série A. Ou seja, um salário muito alto, deve chegar a valores de 700, 800 mil reais. Dificilmente virá para o Vasco, quase impossível, possibilidade zero, ou seja, o Johan não vestirá a camisa do Vasco para aqueles que acreditavam que ele seria um reforço para a próxima temporada. E falando sobre outro atleta que também não vem e foi especulado dentro do clube, Thiago Enes, lateral direito aí que atuou no Remo nessa última temporada, se destacou inclusive pela equipe, porém, infelizmente, o Remo acabou caindo para a Série C e não vai conseguir a renovação com o Thiago Enes. Ele é carioca, está inclusive aqui no Rio de Janeiro curtindo férias com a sua família, e apesar de todos os rumores que teve, inclusive eu fiz um vídeo falando sobre a situação do atleta, todos os rumores envolvendo uma chegada do Thiago Enes dentro do Vasco, isso não irá acontecer. Foi negado qualquer tipo de interesse do Gigante da Colina pela contratação do atleta, inclusive atleta esse que fez as categorias de base ao lado do Zé Ricardo. Ele tem passagens aí por Fluminense e Flamengo nas categorias de base, inclusive conquistou a copinha pela equipe do Flamengo, treinado pelo mesmo Zé Ricardo, poderia acabar facilitando, mas não irá acontecer. O jogador que tem passagem no profissional por Confiança, São Bernardo, Náutico, Cuiabá e União Madeira de Portugal, jogador aí de 25 anos, não vestirá a camisa do Vasco nessa próxima temporada. Qualquer contratação foi completamente descartada. E agora, terminar o vídeo, falar sobre Jorge Recalde e Diego Souza. Primeiro, falar sobre o atleta paraguaio, sul-americano. Regis Marques ontem disse aí ao Bismarck que o Jorge Recalde ainda está em negociação com o Vasco. Isso é fato, foi confirmado ontem pelo Bismarck em entrevista aí ao canal Atenção Vascaínos, mas ele afirmou, o próprio Bismarck, que está muito difícil a vinda do atacante por conta dos valores. Lembrando que o Vasco não tem condições de pagar um alto salário. O Jorge Recalde atuou em 41 partidas vestindo a camisa do Olímpia nessa temporada, sendo aí 10 dela na Libertadores. Ele atuou em todas as partidas do Olímpia na Libertadores, marcou um gol e deu 3 assistências na Taça Libertadores, e depois disso fez vários gols também ali no Campeonato Chileno, no Campeonato Paraguaio, na Copa Paraguaia. Então é um jogador importante, é um jogador que tem muita participação no Olímpia, é um dos principais destaques do time. Então tirá-lo de lá não vai ser uma situação fácil. E além disso, é um jogador que recebe bem, é um jogador que tem um alto salário. Mas ele teria aceitado a princípio a proposta do Vasco, mas já teria feito uma proposta com o jogador e já teria acertado a situação do Vasco com o atleta. O que estaria dificultando o término, a finalização da contratação é o Olímpia. O Olímpia não quer liberar o atleta, até porque o atleta tem contrato com o Olímpia até 2025. Porém, o Olímpia tem uma dívida grande com o jogador. A dívida do Olímpia com o atleta, trazendo para os valores reais, é de 6 milhões de reais. Então é uma dívida muito alta. O Olímpia está passando por uma situação financeira muito ruim, está quebrado financeiramente e não vai ter condições de pagar esse valor num curto período de tempo. E o Vasco está tentando negociar através disso. O Vasco está tentando fazer com que o Polo Recalde, como é conhecido, possa rescindir o seu contrato com o Olímpia através dessa dívida que o clube tem com um atleta. E isso pode acabar acontecendo. A informação que eu tive, agora há pouco pela parte da manhã, é que a situação está cada vez mais perto da sua definição, porque o Jorge Recalde vai ter a sua vida definida ainda nessa semana. O Olímpia já vem conversando com alguns atletas que tinham dívidas, estava tentando aí o Olímpia ainda redução salarial, devido a esse problema financeiro que o clube está tendo, ele está tentando reduzir o salário de alguns jogadores e poderia estar conversando com o Jorge Recalde nessa semana para tratar da dívida que tem com o atleta e ainda tentar a redução salarial com ele. Isso tudo poderia ser o estopim, o auge para que a rescisão contratual aconteça. O prazo para que o Olímpia resolva a situação do atleta é essa semana. Regis Marques, empresário do jogador que tem muita influência dentro do clube, está fazendo o máximo de força possível para resolver essa semana essa situação e fazer com que o Jorge Recalde saia e vista a camisa do Vasco. Lembrando que o Regis Marques é um empresário que tem também muita influência dentro do Vasco, já trouxe o Martin Silva, Raul Cáceres, o Galarza é um jogador dele, também veio do mesmo Olímpia.
sabe como o Vasco é uma vitrine importante e sabe da importância que seria colocar o Jorge Recalde dentro do Gigante da Colina. Isso poderá estar sendo definido e acontecer nos próximos dias. Vamos esperar, vamos aguardar e vamos, é claro, trazer todas as novidades para vocês. Então, deixe a sua opinião aí sobre o que você acha, uma situação muito perto de uma definição. E agora, para finalizar o vídeo, falar sobre Diego Souza de maneira rápida. O que acontece? O Diego Souza ontem foi confirmado pelo Yuri Romão, presidente do Sport, que está muito perto do Sport. O presidente do Sport é o seguinte: ele manifestou interesse em saber o orçamento, o tipo de elenco que queremos montar. Diego é extraordinário, os números não mentem. Agora é preciso ter um elenco, um modelo de jogo que também favoreça o estilo dele. Então confirmou que de fato fez uma proposta pelo Diego Souza. As notícias que eu tive é que no final de semana o Diego Souza vai receber uma proposta oficial, foi apenas uma proposta formal que aconteceu por parte do Sport. O Diego Souza teria ficado aí balançado com essa proposta do Sport, porque tem um grande carinho pelo clube, se destacou por lá, o dinheiro teria sido bom oferecido por parte do Sport, e ele iria acabar a carreira como um grande ídolo no caso do clube de Pernambuco. A direção do Sport vai ter uma conversa nesse final de semana com o atleta, mas o que estaria aí dificultando é o fato de ele estar fora do Brasil. Então a gente vai esperar, mas o Sport, pelo que parece, atualmente está correndo na frente. Com relação ao Vasco, notícia que eu tive pela parte da manhã é que já houve sim conversa também por parte do Carlos Brasil com o jogador. E o que mais ajuda a situação do Vasco é a torcida. A mobilização por parte do torcedor teria chamado muito a atenção também do próprio Diego Souza. O Vasco não chega a tratar a situação, a negociação com otimismo, mas trabalha muito para ter o atleta nessa próxima temporada e acredita que o torcedor vai ser peça fundamental para que as negociações possam ser encerradas. Inclusive, o dirigente do Vasco, o GE, disse o seguinte: uma coisa que tem ajudado o Vasco com o Diego é o carinho que tem recebido da torcida. Isso é fato. O jogador atualmente não tem pressa para definir o seu futuro. Ele tem aí os olhares do São Paulo, do Vasco e do Sport. Os três times querem o atleta para o ano que vem. E o Diego Souza vai olhar projeto, que é um projeto competitivo, um projeto que ele possa chegar e brigar por títulos. Essa é a ideia, é o ideal do Diego Souza para o ano que vem. Ou seja, o clube que apresentar o melhor projeto, ele vai aceitar. Diego Souza tem 3 clubes, 3 destinos: Vasco, Sport e São Paulo. Depende agora dele decidir qual será. Deixe a sua opinião sobre o que você acha de um possível retorno do jogador, mas a situação não é fácil para tê-lo no ano de 2022. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você curtiu, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe também esse vídeo para que todos seus amigos possam ter acesso aqui ao nosso conteúdo e também para que a nossa família possa crescer cada vez mais. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus e, é claro, saudações vascaínas.